orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que podemos compartilhar, ler, e que nós possamos nesse momento agora, Pai, também poder meditar, e que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, nos ensine conforme a Tua palavra quer, ó Deus, e conforme o Teu Espírito Santo, ó Deus, que nós possamos entender o que a Escritura nos ensina e possamos colocar em prática em nossas vidas. Fica conosco nessa manhã, abençoa todos aqueles que puderam chegar aqui à Tua casa, Pai, todas as famílias aqui representadas, ó Deus. Nós oramos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa estar pairando sobre nós nessa manhã, Deus. Fica conosco em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Os irmãos, é motivo de muita alegria, e desde já agradeço, pastor, pelo convite de poder compartilhar a palavra. Sabemos que a palavra do Senhor é necessária para a nossa vida e nela precisamos estar meditando dia e noite. E é interessante fazer um breve comentário sobre a genealogia de Jesus, né? São nomes que nós não temos como comum no nosso dia a dia, porque às vezes é difícil a pronúncia, né? A gente não tem aquele costume. E eu lendo aqui, eu falei, cara, tem várias pessoas que conhecem esse nome aqui, né? Não é muito comum, mas algumas pessoas leem a Bíblia e colocam da sua família, né? Alguns nomes aqui. Então, meus irmãos, que nessa manhã nós possamos aqui estar aprendendo, possamos estar meditando, pedindo que o Senhor fale aos nossos corações. Vamos abordar sobre o batismo de Jesus e sobre a genealogia. É interessante que nós possamos refletir nesse texto que acabamos de ler, é que existiu uma promessa lá depois da queda do homem, e essa promessa, Lucas, o autor do livro, ele vai relatar para que nós possamos entender a partir da holística dele, porque muito do que está escrito foi uma pesquisa que ele fez. O livro de Lucas foi escrito 60 anos depois de Jesus. Então, muitas coisas foram relatos. Então, se a gente for ler Mateus, Marcos e Lucas, a gente vai ver muitas coisas parecidas, né? Mas algumas palavras diferentes, estão colocadas de forma diferente, porque é na visão do médico Lucas. Ele queria passar, porque é necessário, meus irmãos. Hoje em dia a gente vê que as pessoas precisam de confirmação naquilo que elas estão lendo. E quanto mais se escreve acerca de alguma coisa, mais certeza você tem que aquilo ali era real. E Lucas quer nos passar isso, que a palavra do Senhor, ela é real, de que Jesus é real, de que Ele existiu. Muitas pessoas têm Ele como um mito, como um personagem histórico, como nós vemos aí vários documentários. Não, Jesus foi apenas uma pessoa comum, um sábio da sua época, que falou coisas agradáveis, boas, interessantes, mas não tem como filho de Deus. E Lucas quer provar isso, relatando alguns fatos, e nós vamos estudar esse livro de Lucas todo, como a gente tem feito aqui na igreja, e todos nós vamos aprender de que realmente a intenção de Lucas era provar de que aos gentios, de que Deus é o Salvador, Jesus é o Salvador da humanidade. Nós precisamos entender, olhar para esse texto pensando nisso. Mateus foi escrito para os judeus, Marcos para os romanos e Lucas escrito para os gentios. Então é uma afirmação, são livros sinóticos, né? Que falam quase a mesma coisa, falam sobre o Filho de Deus, Jesus Cristo. E quando nós olhamos lá em Gênesis, no capítulo 3, que é o início de tudo, 3 e 15, se puder projetar, agradeço. Gênesis, capítulo 3, no versículo 15, que vai falar assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então essa promessa que foi dada após a queda do homem
seria cumprida 77 gerações após. 77 gerações. Então o Senhor trabalha na perfeição. E o número 7 é o número perfeito. 7, 2 vezes perfeito, né? Então a gente vê, depois de 77 gerações, se cumprir essa promessa que foi o nascimento de Jesus. E nós precisamos entender que Jesus era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele teve que precisar se apequenar, se esvaziar, para estar conosco aqui na terra e ser o nosso Salvador. E nós temos relatos de pessoas que muitas das vezes têm a oportunidade de estar mais próximo de alguém, né? Você deixa a pessoa encarregada de alguma coisa, no trabalho, na sua casa. Quando você vê aquela pessoa que deveria ser um administrador, ou um gerente, ou um diretor, daqui a pouco essa pessoa está querendo ser o dono, né? Essa pessoa está se achando o dono de tudo. E Jesus, ele se apequenou até na humildade. Ele foi humilde em reconhecer que ele, sendo Deus, ele poderia muito bem dizer: agora eu estou aqui na terra, meu Pai me liberou, estou aqui perante a humanidade, agora eu vou reinar, vou criar um trono aqui e vou ser maior do que Deus. E não foi isso que ele fez. Ele esperou o momento certo para iniciar tudo aquilo que o Pai havia ordenado. E o 21 vai falar sobre isso. Depois que todo o povo fora batizado, Jesus também, enquanto ele orava, o céu se abriu. Então, depois que todo o povo foi batizado, ou seja, ele poderia muito bem dizer: eu sou filho de Deus, eu deveria ser o primeiro aqui a me batizar, posso entrar nas águas aqui, eu não quero ser o último. E a gente vê no textos anteriores que era uma multidão de pessoas que queriam se batizar, pessoas que entenderam a pregação de João Batista, que era necessário o arrependimento. A pregação de João Batista era sobre o arrependimento, que a vida que você levava, que o povo levava, estava totalmente fora daquilo que era o plano de Deus para a humanidade. E eu fico pensando assim, João Batista, que era primo de Jesus, vendo ele se aproximando, dizendo assim: cara, eu vou batizar ele. Como ele relata em Mateus, que diz assim: eu não sou digno nem de carregar as tuas sandálias, né? Outro texto diz assim, outras versões diz: eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos teus pés. Então ele, João Batista, que era tido como o pregador do momento, o homem que prepararia o caminho, vendo aquela cena, Jesus se aproximando e dizendo que queria se batizar, e ele disse assim: pode batizar todo mundo aí que eu vou esperar. Então ele mostrou humildade, e a aplicação na nossa vida é essa, que nós precisamos ter um coração humilde, um coração que às vezes nós não nos colocamos como primeiro, como principal. Ah não, primeiro tem que ser eu. Ah não, o maior pedaço do bolo tem que ser o meu. O melhor pedaço de carne, tem quantos pedaços de tutano na panela? Ah, eu quero aquele que tem o tutano ali, né? Então Jesus nos ensina, precisamos ter um coração humilde, um coração de servo. E ele entendeu isso quando desceu para perto de nós, aqui na terra. E logo em seguida, o que Jesus fez após ele ser batizado? Ele orava. Nos outros textos não fala que Jesus orava, só diz que ele foi batizado e que o céu se abriu, mas Lucas acrescenta essa palavra: ele orava. Orar significa ter comunhão com Deus. Então
Jesus orava para ter comunhão. E eu fiquei pensando, né, no texto, falei, como é que Jesus sabia os momentos certos para ele dar os passos, para ele viajar, porque ele era guiado pelo Espírito Santo e ele tinha comunhão com Deus. Então as suas atitudes eram sempre baseadas na oração. Como a gente tem pregado aqui outras oportunidades, não fazia as coisas e depois orava, né? Eu lembro quando eu fui falar com o pastor Jorge Max a respeito do meu TCC, e eu falei para ele, ele esqueceu meu TCC e falou bem assim: você quer ir lá para ver melhor? Aí eu falei, ele falou, você vai orar e depois você me fala. Aí eu falei, pastor, eu já orei, eu estou aqui porque eu orei antes. Então aquilo que for determinado para que eu faça, irei fazer, né? Então devemos sempre estar orando antes das coisas acontecerem. Normalmente a gente troca, né? É normal a gente fazer isso. A gente se pega muitas das vezes primeiro fazendo, e depois, Senhor, me ajuda a dar uma forcinha, porque eu estava tanto querendo isso. E ele orava. Antes de escolher os apóstolos, o que ele fez? Ele orou. Ele se retirava em momentos no deserto, lugares que eram tranquilos. No Getsemane, antes de ele sofrer tudo aquilo que aconteceu na cruz, o que ele fazia? Ele orava. Então, a palavra do Senhor nos ensina que é indo na nossa caminhada, antes de tomarmos decisões, fazermos oração. Porque através da oração nós vamos ser guiados pelo Espírito Santo. E eu imagino nós, como filhos amados, tendo a oportunidade de ter essa comunhão com Jesus, com Deus. Qual é o pai que não quer ter essa proximidade com o seu filho? Eu tive a oportunidade de compor uma música que diz assim: pai, eu quero te falar, mas com palavras não consigo. E meu pai, a primeira vez que ele ouviu, ele falou: tu fez essa música para mim? Eu falei: não, o pai que eu estou falando é Deus, que eu estou conversando com ele, né? Que eu não consigo falar muitas das vezes, conseguir expressar aquilo que eu estou pensando. Muitas das vezes nós não conseguimos, mas o Senhor, Ele vê o nosso coração. Então precisamos ter uma vida de oração. E a vida de oração, o exemplo é a Bíblia. Não é você pegar a Bíblia só quando você vem para a igreja. A mesma coisa é orar. Ah, eu vou para o culto de oração, eu vou na igreja porque eu vou orar. Não, é no seu dia a dia. Nós olhamos, e o povo judeu orava quantas vezes ao dia? Aí os adolescentes que estão sempre estudando aí, quantas vezes? Jovens, era 2 vezes? 3, né? Orava de manhã, à tardezinha, logo depois do almoço, e no final da tarde da noite. 3 vezes. Daniel é um exemplo que orava 3 vezes ao dia. E muitas das vezes nós estamos orando apenas quando estamos lá na cama dormindo, né? Aí você lê: poxa, não orei. Como é que nós queremos que aquilo que nós estamos fazendo seja abençoado se estamos sem comunhão com o Pai? A nossa oração do almoço é alguém falar assim: irmã Marisete, olha aí, irmã Marisete, Senhor abençoe esse alimento em nome de Jesus, amém. Isso não é comunhão. A comunhão, ela precisa de relacionamento, né? Então precisamos, através da oração, ter comunhão com o nosso Pai. A partir do momento que Jesus orava, o que aconteceu? O céu se abriu. Então, se eu oro, com certeza o céu vai se abrir, as comportas do céu, né? Chuvas de bênção, elas vão acontecer em nossas vidas. O céu vai se abrir, ou seja, as bênçãos do céu virão sobre o seu povo, sobre aquele que está realmente de joelho no chão, focado. E o Pai vai se orgulhar e vai dizer assim: esse é meu filho. Precisamos abrir
os céus, e os céus se abram sobre a nossa vida, sobre a igreja, sobre essa comunidade, e que esse ano de 2026 seja um ano onde aquilo que nós vamos fazer seja primeiro entregue à frente do nosso planejamento. O que nós fazemos muitas das vezes é planejar, vou fazer isso aqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo na igreja, vou fazer aquilo, vai ser assim, pá. E nós vamos orando, não reunimos a igreja para orar primeiro, para poder depois fazer. Então precisamos estar alerta, orar antes, não só um, mas todos reunidos. Se você tem a sua família em casa, reúna a sua família para orar. Quantas histórias nós temos de pais que reúnem os seus filhos à beira da cama, para de joelhos estar orando, clamando. Quando nós oramos, os céus se abrem, a história muda, as bênçãos acontecem e o Senhor é conosco. Lógico, tudo no tempo dele, não no nosso. Queremos um emprego, como o pastor falou, que às vezes percebe que muitas pessoas não ofertam, mas a oração ela pode abrir portas, ela pode facilitar. Então precisamos investir mais, dar mais, e nós sabemos quanto nós temos invertido na oração, para que o céu se abra. E no 22 diz assim: o Espírito Santo desceu sobre ele como uma pomba. Então nós temos aqui, irmãos, um momento que poucas vezes nós conseguimos entender ou ver na Bíblia. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, e daqui a pouco aparece outro personagem. Então o Filho está presente e o Espírito Santo, numa forma corpórea de pomba, desce, mostrando que o Espírito Santo, na hora do batismo, ele já vem sobre aquele que decide tomar essa decisão. E o batismo, ele é uma decisão pública. Você está dizendo para todos que você tomou aquela decisão, a decisão de seguir uma ordenança, que hoje para nós é uma ordenança. Muitas pessoas dizem que você só vai ser salvo quando você se batizar, mas é necessário fazer isso. Se você toma uma decisão com Cristo, eu tomei uma decisão com Cristo, alguém pregou, eu aceitei a Cristo, você precisa se batizar, passar pelas águas, fazer o mergulho que simboliza que o velho homem morreu e nasceu uma nova pessoa. Aconteceu a metanoia, uma nova vida, né? Então, quando nós entendemos através da palavra, e nós como batistas entendemos que a partir desse momento que eu mergulho, o Espírito Santo está presente no meu batismo, né? Outras denominações pregam: tu já foi batizado pelo Espírito Santo? A Bíblia responde: nesse momento que Jesus foi batizado, que nós seguimos essa ordenança, o Espírito Santo veio, ou seja, ele vem e também está presente em nossas vidas. E uma voz disse do céu: tu és o meu filho amado, em ti me agrado, em ti me comprazo, tenho prazer, né? Em ti, você alegra o meu coração. Quando nós seguimos isso, estamos alegrando o coração de Deus. Não é da igreja ou do pai, né, que obrigou a criança de repente, tem que se batizar, hein? Não, você está alegrando o coração de Deus. Então aquele que se batiza está alegrando o coração de Deus, porque está dizendo: eu sou do Mestre, a minha vida é do Mestre, a minha vida pertence a Deus, para que todos possam ver e possam contemplar o que Deus vai fazer na minha vida. Então o batismo simboliza isso, que todos nós possamos realmente prezar por aquilo que nós tomamos como decisão. A maioria aqui dos irmãos presentes são batizados, e que o Espírito Santo está na sua vida, que nós possamos alimentar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo venha fazer diferença. E o 23, que vai falar sobre a genealogia,
Diz assim: ao começar seu ministério, Jesus tinha cerca de 30 anos, ou seja, ele se batizou quando ele tinha 30 anos. Aí surgiu outra pergunta: mas por que Jesus se batizou? É uma pergunta. E por que só com 30 anos? Outra pergunta que é necessário nós fazermos, e isso se aplica à igreja também. Nós temos muitas das vezes, eu sempre comento com alguns irmãos, que nós temos a ansiedade, né, de muitas das vezes segurar alguém na igreja, ou que aquela pessoa fique, e muitas das vezes abre-se oportunidades para que essa pessoa permaneça na igreja. Mas o Senhor nos ensina através da sua palavra que é necessário adquirir maturidade. Começou seu ministério com 30 anos, ele poderia ter começado antes. Com 12 anos ele estava ensinando os mestres. Por que ele não começou com 30 mais cedo? Porque ele tinha comunhão com o Pai. Se nós queremos que alguém aprenda, sabe que a igreja ela precisa estar sentada na classe, nos acompanhando, sendo discipulada. Muitas das vezes nós cometemos o erro de pessoas que são batizadas só sentarem, né? Essas pessoas precisam ser discipuladas. É preciso fazer aquele momento do batismo, né? Essa pessoa acompanhada, para que ela possa ter o coração cheio, para que no momento certo ela possa ser nomeada para cargos, para funções dentro da igreja. O Senhor nos ensina aqui através do seu Filho Jesus. O Filho de Deus iniciou com 30 anos. E por quê? Porque para aquele povo só entendia que a pessoa estava madura para ele ouvir com 30 anos. Ele dizia assim: tu tem quantos anos, hein? Eu tenho 28. Quer me ensinar, rapaz? Tu não é nem mestre. Os levitas começavam seu ministério com 30 anos. Os levitas, que muitas das igrejas chamam os músicos de levita. Então, se nós formos aplicar aqui, só ia participar do grupo de louvor, do ministério de louvor, do coral da igreja, quando a pessoa tivesse 30 anos. E a gente tem abraçado antes, né? Pessoas têm crescido dentro da igreja, família da igreja, têm tido oportunidades antes. Davi foi rei com 30 anos. 30 anos. Quem foi o outro? José foi governador com 30 anos. Então uma idade que mostra o ápice da maturidade, para que você possa estar à frente, possa estar tendo o início do seu ministério. E muitas das vezes, pessoas com mais de 30 anos, aí vem o outro lado da moeda. Muitas das vezes, pessoas com mais de 30 anos na igreja ainda não iniciaram seu ministério. Aí você, numa entrevista, você pergunta assim: o que você poderia fazer na igreja? Sou da moçada. Então nós, como igreja, precisamos incentivar para que todos nós possamos iniciar nossos ministérios, né? Iniciar o trabalho na igreja, iniciar essa obra maravilhosa que o Senhor nos ensina e deixou Ele mesmo como modelo, porque eles são um. Jesus, o Espírito Santo e Deus é um só. E Ele veio para que nós possamos ser imitadores dele, possamos fazer aquilo que Ele já deixou escrito através dos seus servos. Porque as nossas referências, muitas das vezes, sendo homem, nós não decepcionamos. Por isso que se diz: olhe para a cruz, olhe para Jesus. Por causa disso, muitas das vezes, se olharmos para os homens, vamos ficar chateados, decepcionados. Precisamos olhar para Jesus, Ele que nos sustenta, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Aí se pergunta: por que de repente tem esse monte de genealogia aqui? Porque Lucas queria provar que Jesus, além de ser o Filho de Deus, também
era homem, foi nascido de uma mulher, viveu entre nós, para se cumprir a profecia que foi dada a Abraão, de que ele seria pai de multidões, a profecia que foi dada a Davi, de que da sua descendência viria o rei que governaria todas as nações. E o que nós vemos lá em Gênesis, no capítulo 3:15, que após a queda do homem, ele daria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, tudo que Deus promete, ele cumpre. Então, precisava relatar que Jesus era real através da sua genealogia. E é interessante que a gente vê alguns personagens que a gente lê tão rápido às vezes a Bíblia que a gente não consegue ver, né? Os nomes mais famosos aqui que a gente conhece é Davi, Aminadab, Jacó, né? Matusalém, Enoque. Mas se formos ver ao contrário, que seria começado do versículo 38, Cainã de Enós, Enós de Sete, Sete de Adão e Adão de Deus. Então, Jesus veio da descendência de Adão e da descendência de Deus. Então, todos nós, queridos, que aceitamos a Cristo, somos filhos restaurados, porque nós entendemos que é necessário tomar uma decisão. E essa decisão, apesar do nosso coração ser muitas das vezes duro, não ser humilde, é preciso, porque se nós olharmos para cá, nós vamos entender que do versículo 24 até o 38, essas pessoas aqui eram falhas, pecadores, cometeram muitos erros na sua caminhada, na sua jornada, traições, morte. Então Deus usa aquilo que muitas das vezes é algo imperfeito em algo perfeito, usa pecadores, usa vidas para transformar, para mudar a humanidade. E o que nós aprendemos aqui? É que da nossa descendência pode haver pessoas que podem mudar a história, podem mudar a história de uma família, podem mudar a história de uma comunidade. Pessoas que daqui de repente pode sair um prefeito, governador, pessoas que vão cuidar da família, que muitas das vezes não tem condições, e que é necessário nós investirmos, porque é o Senhor que faz a obra. A partir do momento que nós aceitamos o desafio do ministério, se o meu ministério é cuidar da minha família, fazer com que os meus filhos estejam todo domingo na igreja, de manhã, à noite, o meu ministério é fazer com que os meus filhos possam ler a Bíblia todos os dias, meus filhos possam ter uma vida de oração, você vai colher esses frutos, porque é o melhor investimento que nós podemos fazer, é de investir na vida espiritual da nossa descendência. E o Senhor quer usar, Ele quer pegar aquilo que muitas das vezes não é o ouro e transformar numa pedra preciosa. E o Senhor quer usar a vida de cada um dos irmãos aqui. Então, que esse ano de 2026 nós possamos olhar para essa história de Jesus que aconteceu no passado e que é presente, e que nós possamos assumir publicamente, dizer: Senhor, eis aqui a minha vida, Senhor, no teu altar. Eu sou batizado, o teu Espírito Santo está sobre mim, o Pai está comigo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu creio que o Senhor pode fazer a diferença através de mim. Eu quero assumir o meu ministério, aquilo que o Senhor tem dado. Eu estou querendo fazer um ministério diferente na igreja. Igreja, gostaria de fazer um ministério diferente que ainda não tem aqui. Gostaria de contar com as orações dos irmãos, para que realmente isso seja apenas do meu coração, e que o Senhor possa nos usar, apesar das nossas limitações, para que nós sejamos uma bênção, porque Jesus mostrou humildade, vindo até nós, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para morrer na cruz por nossos pecados. Ele deu isso como prova de amor, porque Ele amou.
Então, que nós possamos entender esse amor. E para finalizar, eu gostaria de ler Filipenses, no capítulo 2, versos de 5 a 11. Filipenses, capítulo 5, capítulo 2, versos de 5 a 11. E gostaria que todos nós lêssemos, todos juntos, tá bom? Vai estar projetado aqui, para a gente ler numa só voz. Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 11. Vamos ler? Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus, algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Vamos orar, irmãos, baixar nossas cabeças. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que o Senhor pôde compartilhar os nossos corações nessa manhã. Nos ajuda a entender, que possamos assumir o compromisso contigo, Pai. Que o Senhor nos use como ministro da Tua palavra, como ministro, ó Deus, que amam vidas, seguindo o exemplo de Jesus, que esperou o tempo certo, Pai, se dedicou, se aperfeiçoou e se esvaziou, mostrando humildade e não usurpou o direito de ser filho, e pôde, ó Deus, amar a humanidade, Senhor. Que nós possamos ser gratos, ter um coração de gratidão, e possamos, ó Deus, agradecer a Ti com nossas vidas no Teu altar, Senhor, porque o Senhor nos honrou e o Senhor quer usar cada um de nós, Deus. Muito obrigado pela vida. Dá-nos uma manhã e um dia abençoado, que eu te peço em nome de Jesus, amém. As palavras.